Marcos, ou então acompanhar a leitura aqui que estará sendo projetada, estaremos vendo hoje do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: De novo, Jesus saiu para a beira do mar e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam com Jesus e com os seus discípulos, porque eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer com os pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor, para agradecer o teu santo nome. E como é bom, Deus, poder fazer isso de forma comunitária, de forma coletiva, junto com os nossos irmãos. Podermos juntos, a uma só voz, agradecer o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, ó Pai, de pregação da tua palavra, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que eu seja um instrumento, ó Deus, em tuas mãos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Certamente, você que gosta de futebol já ouviu aquela expressão, ou então quem não gosta, mas acompanha pelo menos o Brasil na época de Copa do Mundo, já ouviu a expressão: só vai para a Copa quem estiver jogando fino. Quando sai a convocação da seleção brasileira, todo mundo tem uma opinião. Sempre tem aquele nome que causa polêmica. Como é que ele foi chamado e aquele outro ficou de fora e acaba sendo o debate nacional? Particularmente, se eu fosse chamar a seleção brasileira, eu colocaria todo o time do CRB, né? É o grande time. Muitos discordariam, tá vendo? Já é um grande debate aqui, porque tem outros que torcem por outro time, né? Infelizmente. O que Jesus está fazendo nesse texto, que acabamos de ler, é uma convocação. Mas ela é soberana, ela é irresistível e é escandalosa, que quebra as expectativas humanas e revela a essência da graça. Em um mundo de aparências, onde convocações e escolhas são feitas a partir de currículos e conquistas, Jesus rompe toda a lógica humana ao convocar um cobrador de impostos, desprezado para segui-lo. A escolha de Levi é mais que um gesto individual, é uma declaração pública sobre o tipo de reino que Jesus veio estabelecer. E esse chamado, tão escandaloso quanto gracioso, expõe a hipocrisia dos que se acham justos e revela a ternura de um Deus que se assenta com pecadores. Por isso que nós vamos meditar essa noite sobre o seguinte tema: o escândalo da convocação de Cristo. Precisamos lembrar como chegamos até aqui. Nós já passamos por todo o primeiro capítulo e também pela primeira parte do Evangelho de Marcos, do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Precisamos ver que Jesus já havia realizado milagres, ensinando com autoridade, do capítulo 1, do versículo 21 a 28. Nós vimos também a cura de um leproso, em Marcos capítulo 1, do versículo 40 a 45. E também, na semana passada, a gente viu a cura de um paralítico, mas o maior escândalo que aconteceu não foi somente a cura, mas foi o perdão dos pecados de um paralítico. Em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Chocando naquele contexto os líderes religiosos. E agora ele chama Levi, um publicano. Naquela época, trazendo um pouco a memória daquilo que era um publicano naquela época, os publicanos não eram apenas funcionários indesejados, eram vistos como traidores. Eles, os judeus que eram judeus que haviam mudado de time,
deixou de jogar com aqueles que seguiam a religião e passou a jogar pelo outro time, que era o Império de Roma. E eles tinham se vendido ao Império Romano, colaborando com a opressão sobre o próprio povo. Eram considerados ritualmente impuros, mentirosos, gananciosos e fora do alcance de qualquer graça. E era por isso que ele era muitas vezes visto totalmente como solitário, andando sozinho pelas ruas da cidade. No entanto, é ali na coletoria que Jesus passa, vê e chama. Jesus não é conduzido por preconceitos culturais da época, e muito menos por conveniências religiosas. Ele não apenas chama, mas ele faz algo mais grave ainda. Ele senta à mesa, ele come com ele e se mistura com outros pecadores. Aqui está a beleza do escândalo da graça. É por isso que, em primeiro lugar, nós vamos ver o escândalo do chamado soberano. Olhe comigo o versículo 13 e o versículo 14. De novo, Jesus saiu para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e os ensinava. Quando passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus caminha mais uma vez à beira do mar e ensina a multidão. Algo já comum em seu ministério, como a gente viu ele ensinando no versículo 16 do capítulo 1. E também aqui, mais uma vez, ele ensina para aquele povo. Mas neste episódio, Marcos destaca que, em meio à multidão, Jesus vê um homem, Levi, filho de Alfeu, sentado em um posto de coleta de impostos. A multidão ouve, mas é a Levi que ele chama. Isso revela um padrão em Jesus. Enquanto muitos o seguem simplesmente por curiosidade, por ser amigo de Cristo, por saber que Cristo ele é bom, ele faz milagres, ele é um grande curandeiro, ele é alguém que chama a atenção daquele povo, e o povo passa a ter grandes necessidades e buscam a Jesus. Cristo passa a chamar pessoalmente a quem ele quer. Levi também é conhecido como Mateus, e ele era um publicano, um cobrador de impostos a serviço de Roma. Ele estava provavelmente posicionado numa barraca de cobrança, numa estrada entre a Síria e o Egito, uma das rotas comerciais mais movimentadas da região. Era nesse ponto estratégico, em Cafarnaum, que se exigia uma tarifa sobre mercadorias em trânsito. A profissão de Levi o colocava entre os mais desprezados da sociedade judaica. Imagine nós, que pagamos diversos impostos. Talvez a gente possa entender muito bem quem é essa pessoa. São aqueles que cobram os nossos impostos. Mas o que era para eles fazer com aqueles impostos, eles na verdade não fazem. Quando a gente paga uma tarifa para que a gente possa ter uma rua boa e asfaltada, e a gente anda em várias ruas cheias de buracos, e a gente fica o quê? Não fica nada feliz. Fica completamente revoltado. E é esse homem que vai lá e cobra de você. E se você não pagar, você acaba sendo perseguido, porque você não está pagando uma tarifa que é legítima. Se nós não pagarmos uma tarifa, o que é que acontece com a gente? Pode ter um carro preso, pode ter uma denúncia contra nós, ou um processo jurídico sobre nós, porque nós não cumprimos com a nossa obrigação. Publicanos eram considerados traidores por colaborarem com o Império Romano opressor. Eram vistos como impuros, corruptos e aliados dos pagãos. Era comum que judeus devotos os classificassem juntamente com pecadores, como a gente vai ver no versículo 15, que acabamos de ler. Quando os judeus olham Jesus sentado à mesa e vê ali ele com publicanos e pecadores, e ali ele olha e dizem: por que ele se aceita com pecadores? E havia um motivo. Muitos publicanos abusavam de sua função, cobrando mais do que era necessário e enriquecendo à custa do povo. Além disso, o sistema de cobrança envolvia uma cadeia corrupta. Romanos ricos compravam o direito de arrecadar impostos e sublocavam esse direito a chefes publicanos, como a gente lembra muito bem de outro cobrador de impostos, publicano também, como Zaqueu, que contratavam homens como Levi.
Assim, Levi era parte do sistema também, e ele escolhia aquela posição, aquele lugar, mas ele também estava em um lugar de exploração e injustiça. O que fazia de seu chamado um escândalo ainda maior, porque ele era não somente vítima daquela situação, mas ele também escolhia estar nessa situação. Mas Jesus, diferente do que muitos já faziam, ele o vê, ele fita seus olhos e ele o chama. E o mais surpreendente, Levi se levanta imediatamente e o segue. Lucas nos informa, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 28, que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ao contrário dos pescadores, que tinham talvez pouco a entregar naquele momento. Poderiam, talvez, em algum momento, largar ali Jesus e ir começar a pescar novamente. Mas Levi não. Uma vez deixado aquele posto, ele jamais poderia voltar, porque os romanos também não iriam mais o aceitar. Levi rompe com a carreira lucrativa e definitiva. O seu seguir foi um ato de renúncia radical, um testemunho de fé verdadeira e obediência total. Por isso que nós podemos perceber que o amor de Deus, ele não chama aqueles que são puros, mas ele purifica os escolhidos. Essa convocação nos confronta com a soberania de Jesus no chamado. Ele chama quem quer, e isso nem sempre corresponde às expectativas religiosas, sociais ou morais das pessoas. Jesus chama os que estão perdidos e odiados, pecadores públicos e rejeitados, e em seu chamado eficaz, eles transformam em discípulos comprometidos e generosos. E podemos ver que Levi, ele oferece a sua casa e a mesa, uma comida para que Jesus possa se assentar e se deleitar. Esse chamado nos lembra que Cristo não está à procura de currículos perfeitos, mas de corações que ele mesmo transforma. Esse é o poder da eleição divina. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E quando ele nos chama, é impossível de resistir. Como é maravilhoso a gente poder ler o texto de Romanos, como lemos anteriormente, no capítulo 5, e ver a forma como Deus, o tamanho amor que Deus nos amou, enviando o seu Filho amado para morrer por nós, quando éramos inimigos de Cristo. Quando olhamos para nossas vidas, talvez você possa se identificar com Levi e perceber que já cometeu diversos pecados. E talvez possa pensar sobre si mesmo: será que eu sou digno do amor de Cristo? E hoje nós podemos ver, através da palavra de Deus, que ninguém é digno do amor de Cristo. Mas ainda assim, Ele nos ama, Ele nos chama e Ele nos traz para perto. Mas diferente de Levi, talvez você possa ser aquele que não fez nada de grave demais. Talvez não roubou, talvez não matou, né, como a gente costuma considerar os grandes pecados. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar da nossa condição humana de pecador, de pecadora. Toda vez que cometemos um ato de justiça contra o outro, toda vez que deixamos de fazer a vontade de Deus, toda vez que deixamos de adorar o Senhor, de orar ao Senhor, de ler a sua palavra, de estar juntos uns com os outros, de buscar verdadeiramente a Cristo e ter Ele no centro do nosso coração, nós continuamos da mesma forma, sendo inimigos de Deus. E se você foi salvo pelo Senhor, você foi alvo do amor de Deus. Você foi alvo de um tão grande amor, ao ponto dele morrer por nós. E como isso é maravilhoso, meus irmãos. Como isso é precioso. E como é bom podemos, anteriormente, esse momento de pregação, cantar uma música que nos lembra isso. Que Cristo se entregou por nós. E Ele nos chamou de forma gentil e nos amou de uma forma profunda. Em segundo lugar, nós podemos ver o escândalo da mesa. O primeiro que nós vimos foi o escândalo do chamado soberano. Em segundo lugar, nós vamos ver o escândalo da mesa. No versículo 15, diz assim: estando Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores
estavam com Jesus e com seus discípulos, porque eram muitos os que o seguiam. Após o chamado, Jesus não apenas permite que Levi o siga, mas ele passa agora a entrar na sua casa. Ele senta-se à mesa com ele e com seus amigos. Um grupo composto por outros publicanos e pecadores. Se um já incomodava muita gente, imagine um monte. Incomodou muito mais. Comer com alguém no mundo judaico não era somente o ato de partilhar de uma refeição, mas era um gesto de comunhão, era um gesto de um envolvimento relacional. Jesus, quando sentou ali naquela mesa, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha um objetivo bastante claro de estar ali. Ele queria se relacionar verdadeiramente com aquele homem que ele acabou de chamar. E aquele homem que entendeu o chamado de Cristo de forma tão rápida, e isso só pode ser uma obra interna do Espírito Santo. Ele não perde tempo e chama os seus amigos para poder também testemunhar da presença de Cristo. E ali, naquele momento, certamente, aquelas pessoas viram aquele que tinha chamado Levi, e chamado Levi a abandonar todos os seus benefícios e todos os seus lucros e tudo aquilo que ele tinha adquirido para poder seguir unicamente a Jesus. Mais uma vez, Jesus quebra paradigmas. Ele não é apenas um mestre distante. Ele não é apenas um Deus que está longe lá no céu, mas ele se encarna e vive no meio de nós, se relaciona conosco, sente as nossas dores, come a nossa comida, senta na nossa mesa. Ele entra na vida dos que chama, e ele partilha o pão, se relaciona com pecadores reais. Não é com pecadores fictícios, mas esses pecadores, assim como nós podemos nos identificar, nós temos nomes, histórias e temos feridas. E aqui está uma dimensão do discipulado que muitas vezes nós ignoramos. Jesus não chama de longe, ele caminha perto, entre nossas casas, se deixa tocar pela nossa miséria. Como Chris White diz, a missão de Deus na Bíblia sempre envolve presença. Deus entra, fala, come, toca e habita. Essa postura de Jesus expõe o contraste com muitos de nós hoje. Muitas vezes pregamos arrependimento, mas não queremos nos assentar à mesa dos que mais precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Chamamos ao discipulado, mas nós não queremos nos envolver com as pessoas verdadeiramente, com o caos das histórias reais, com os problemas que elas têm, com as dores que elas têm, e muitas vezes dores de marcas de várias outras igrejas que ela talvez tenha passado. Muitas vezes queremos que essas pessoas escutem o Evangelho e simplesmente larguem tudo e sigam a Jesus. Mas esse chamado que Levi teve, ele é um chamado muito específico, que talvez algum de nós teve, mas talvez muitos outros possam ter uma experiência diferente da de Levi, mas que foi chamado da mesma forma que Cristo. Precisou ter aquele primeiro chamado para ir para a igreja. Precisou daquela primeira oração. Quando ninguém via, tinha alguém que estava orando pelo outro. E assim, Deus já estava trabalhando naquela vida. Talvez muitos daqui se identifiquem com essa forma de ser chamado pelo Senhor. E muitas vezes, nós podemos ver que quando Jesus senta à mesa, ele quer agora mostrar para Levi uma nova forma de viver a vida. E isso é o custo do discipulado. É quando nós estamos com pessoas que querem saber um pouco mais do Senhor, e a gente deixa com que ela possa ter um lugar de hospitalidade, seja quem ela é, para que ela possa ser confrontada através da palavra que possamos trazer, da vida que vamos viver. E assim, o Espírito Santo, que é o único que pode transformar uma vida, passa a começar a transformar aquela vida, dia após dia, assim como ele faz conosco até hoje. Por isso que Dietrich Bonhoeffer denuncia essa atitude como uma graça barata.
O tipo de discipulado que exige renúncia dos outros, mas não de nós mesmos. Quando nós apontamos a Cristo para alguém, nós precisamos viver a Cristo. Quando nós chamamos alguém para seguir a Cristo, precisamos também amar e cada dia mais seguir a Cristo. E isso não implica de forma nenhuma em ser perfeito, mas implica, mesmo as nossas imperfeições, mostrar para aquele nosso amigo, nosso irmão, que a vida com Cristo é uma vida de constante arrependimento e mudança de rota. Porque dia após dia o Senhor nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados e abandonarmos. E isso vai acontecer até o dia que o Senhor vier nos resgatar. Jesus nos mostra outra rota. Ele passa agora não mais a andar de longe, mas ele anda honrando Levi com sua presença ali naquele lugar, na sua casa. E isso faz parte da sua convocação. O discipulado, ele começa no chamado, mas se aprofunda na mesa. Hoje de manhã a gente estava falando um pouco sobre a missão que nós temos. E uma das coisas que eu falei, que os irmãos acharam engraçado, mas que é uma verdade, é que canja de galinha e oração não faz mal a ninguém. E é isso que precisamos fazer diariamente. Chamar pessoas para partilhar de uma canja de galinha e partilhar de uma mesa, onde nós podemos ali conversar sobre a vida e partilhar daquele que dá sentido à nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus. Por último, o terceiro ponto é o escândalo da missão. Vamos olhar o versículo 16 e o versículo 17. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer com os pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A reação dos escribas dos fariseus, ela é reveladora. Porque ele come com publicanos e pecadores? É assim que ele faz a pergunta. Para eles, o contato de Jesus com esse tipo de gente é impensável. A presença de um homem que para eles era de Deus entre os pecadores era um escândalo ético e um escândalo religioso. Jamais um homem religioso que ama a Deus poderia sentar com esse tipo de gente, porque seria uma ofensa total ao Senhor. Mas Jesus, ele responde com clareza teológica e propósito missionário. E ele diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Essa frase resume o coração da missão de Cristo. Ele não veio confirmar os bons, mas restaurar os que reconhecem a sua enfermidade espiritual. Berkhoff destaca que a obra de Cristo, ela é essencialmente redentora e restauradora. Ela não é apenas pedagógica ou exemplar. Jesus não veio apenas para ensinar, mas para curar, salvar, convocar à vida aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Seu chamado é eficaz e a sua graça, ela é irresistível. Ele não apenas oferece cura, ele realiza com poder e compaixão. Essa resposta final de Jesus confronta toda a religiosidade autocentrada. Se você, e aí é um convite para nós nos analisarmos e percebermos como nós nos deparamos com essa missão de Cristo. Muitas vezes nós podemos nos colocar não como Levi, aquele que é um miserável pecador e que não tem nada a oferecer, mas que começou a seguir a Jesus. Mas talvez a gente possa se achar são. A gente possa já se achar muito bom, ou se achar suficiente. A gente pode dizer: mas eu não cometo pecados horríveis. Mas eu cuido da minha família. Eu pago os impostos. Eu sou um bom funcionário. Eu não mato, eu não roubo. Se você, pelo seu mérito próprio,
se acha que é são, eu tenho uma notícia triste para dizer. Cristo diz nessa palavra que ele não veio para essas pessoas. Mas se você sabe que é enfermo, Cristo, ele se apresenta hoje como seu médico, pronto para lhe curar, pronto para lhe restaurar, pronto para lhe transformar. A justiça própria, ela é cega para a própria necessidade, e por isso ela se escandaliza com a graça. Mas Jesus veio para salvar pecadores, e isso inclui Levi. Isso inclui tantos outros que foram salvos pelo Senhor. E isso inclui a nós. Esse é o chamado do Senhor hoje para nós. Ele hoje convidou você convocou você para entender essa convocação que é escandalosa para aqueles que se achavam justos. E eu usei de propósito essa palavra escândalo, porque muitas vezes nós entendemos escândalo de forma totalmente equivocada. Para esses homens, Jesus estava sendo escândalo para eles. Motivo de tropeço. Escândalo não é alguém achar ruim a atitude de alguém que é crente. Um crente faz algo que eu não gosto, um irmão meu faz algo que eu não gosto, eu me escandalizo por causa disso. Isso não é escândalo, isso é simplesmente achar ruim. Escândalo é quando eu cometo um pecado e o meu irmão olha o que eu estou fazendo e ele passa a não mais seguir a Jesus e passa a abandonar a Jesus, porque eu fui um tropeço para ele. Isso é escândalo. Mas o que esses homens acham que Jesus estava escandalizando? Na verdade, Jesus ele não estava preocupado com sua reputação, porque ele sabia qual era o seu caráter. Como a gente tem visto, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele sabe por que ele veio, e ele não iria perder tempo agradando falsos religiosos. Mas ele veio para mostrar a sua missão, com graça, com poder, chamando homens que jamais ninguém chamaria, sentando à mesa de pessoas que jamais ninguém sentaria, tocando em leproso, onde era inconcebível para aquela época. E esse é o chamado de Jesus para nós hoje. Talvez você esteja aqui e pense, meu Deus, eu já cometi tantas coisas, eu já pequei tanto contra o Senhor, já fiz tantas coisas injustas, já enchi tanto a cara, já bati em pessoas, já soneguei impostos, ou eu talvez ainda possa fazer até essas coisas todas. Talvez ainda continue cometendo diversos pecados e esteja aqui essa noite sentado no banco da igreja. Jesus não trouxe você aqui por um acaso, mas ele trouxe você para lhe dizer, eu vim para você, para lhe curar, para lhe transformar, para ser o seu médico, para poder abandonar, para que você possa ganhar forças e ter o poder não de você mesmo, não com suas próprias forças, mas o poder do Espírito Santo que habita naqueles que creem. Ele que nos move em uma novidade de vida para sermos novas criaturas, amando verdadeiramente o Senhor. Esse é o chamado do Senhor para você essa noite. Para aqueles que já foram salvos pelo Senhor, também existe um desafio para nós. Que possamos tirar de nós esses olhos que muitas vezes é tentador para nós, de queremos julgar os outros, de queremos sermos o juiz, ou melhor, de queremos sermos esses que se consideram justos e sãos. Se a gente reconhece que fomos salvos pela graça, se nós reconhecemos que somos pecadores e falhos,
Nós sabemos exatamente de onde Jesus nos tirou. O que cabe a nós é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E isso implica diretamente a compartilhar o Evangelho de Cristo com graça e com compaixão, com poder e com verdade. Porque Jesus continua chamando aqueles que talvez muitos de nós já estamos desiludidos. Já achamos que já não mais tem jeito para aquela pessoa. Muitos olhavam para Levi e achavam isso. Ou talvez nem pensavam que Levi poderia ser chamado pelo Senhor dos Senhores, por Jesus Cristo. Mas foi esse o time que Jesus convocou para ser os seus discípulos. Eu queria trazer algumas lições mais específicas para nós essa noite. Primeiro, nós devemos reconhecer que fomos chamados quando ainda estávamos assentados na coletoria do pecado. Devemos abandonar toda a justiça própria e confiar inteiramente na graça que nos convoca. Nós devemos obedecer de forma imediata e decidida ao chamado de Jesus. Nós devemos, meus irmãos, dia após dia, abandonar aquilo que Jesus não apoia. Abandonar aquilo que são pecados, que muitas vezes costumamos carregar com a gente por um longo tempo e passar a amar verdadeiramente a Jesus, renunciando aquilo que precisa ser renunciado. Nós devemos acolher com alegria aquele que Jesus chama, mesmo quando nos parece os mais improváveis. Eu queria ver o que aconteceria se alguém entrasse por essa porta e a gente pudesse olhar para essa pessoa e dizer: meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Dando um exemplo bastante claro. Se um travesti entrasse por aqui dizendo que queria amar ao Senhor, quais seriam nossas reações? Mas o Senhor não nos chama para sermos juízes, mas nos chama para poder discipular essas pessoas, ensiná-las a amar a Jesus, para que o Espírito Santo, no meio dessa caminhada, possa ir transformando e ela possa ir abandonando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Devemos lembrar que seguir a Cristo sempre exige de nós renúncia, porque o Senhor nos chama para confiar somente nele, na certeza que ele supre todas as coisas que nós precisamos. Devemos abrir espaço na nossa vida para que pecadores também se assentem à mesa conosco. Devemos nos preocupar menos com a nossa reputação e mais com o nosso caráter. E quando eu digo isso, não é ser conivente com o pecado daquela pessoa, mas é ser luz onde há trevas. É refletir a Cristo para onde ainda não tem Cristo. E isso exige, muitas vezes, que a gente vá para nossas reuniões familiares, onde pessoas não amam a Jesus. Isso implica, muitas das vezes, a marcar um café com os amigos, para que assim a gente possa ter o privilégio de poder testemunhar com o Senhor, testemunhar do Senhor. Isso implica, muitas das vezes, sentar com pessoas durante o almoço do trabalho, com aqueles que não concordam com a minha fé, ou talvez discordam da minha fé, ou acreditam que a minha fé não tem nada a ver com isso, não tem nada de verdade, mas é no processo de refeição, de uma conversa do dia a dia, que eu passo a mostrar através da minha vida e também no momento que puder falar do Evangelho de Cristo para aquela pessoa. Devemos transformar nossas casas em ambientes de graça, comunhão e discipulado, para que assim nós possamos quebrar aquilo que tem assolado o nosso dia a dia. Cada vez mais vivemos em casa, onde não mais conhecemos nossos vizinhos, não mais conhecemos quem mora no nosso lado, não mais conhecemos quem está convivendo com a gente, mas somos chamados pelo Senhor para ser sal e luz, e para revelar aquele que é a cura, aquele que é o médico,
aquele que veio para salvar essas pessoas. E a nossa casa é um lugar muito propício para ser esse ambiente de graça, de acolhimento, de comunhão e de discipulado. Devemos rejeitar a religiosidade que isola e seguir o exemplo de Jesus, que se mistura com muita misericórdia. A religiosidade, ela nos afasta, ela faz com que a gente possa estar em um pedestal e olhar para os outros como sendo simplesmente grandes pecadores, e a gente sendo o povo de Deus. Mas o Senhor, aquele que nos chamou para ser o seu povo e ele ser o nosso Deus, ele caminhou entre a gente, ele sentou à mesa. Nós precisamos também fazer isso, quebrar essa religiosidade que isola e passar a se misturar com as pessoas que precisam ouvir do Evangelho e fazer isso com graça e misericórdia. Devemos enxergar as refeições não somente como meros momentos de comer e se fartar, mas ele pode ser um lugar onde nós podemos ter um momento missional e espiritual. Talvez seja simplesmente uma chamada à oração antes da refeição. Isso pode ser talvez o seu primeiro encontro com os seus amigos e os seus familiares. Quem sabe no segundo encontro você possa talvez ler um versículo. No terceiro você possa já falar um pouco sobre esse versículo. E assim você pode ir construindo essa relação de discipulado e testemunho da graça do Senhor. Devemos nos relacionar com as pessoas a quem pregamos, demonstrando o reino com a presença, mostrando que nós somos filhos de Deus, e assim nós queremos nos relacionar verdadeiramente com aquelas pessoas. Por fim, as 5 últimas lições. Devemos reconhecer todos os dias que nós somos doentes, em constante necessidade do médico. A gente certamente já ouviu a comparação da igreja ser como um hospital. Mas no hospital a gente sabe que é um fluxo. As pessoas elas entram, elas recebem o medicamento e elas vão embora. Mas nesse hospital, que é fazer parte do povo de Deus, onde Cristo é o médico, nós sofremos, infelizmente, ou quer dizer, felizmente, de uma doença terminal, que carecemos diariamente dele. E se nós não tivermos o cuidado, o acompanhamento, a palavra de Deus, nos alimentando, nos encorajando, nos purificando, nos limpando, o caminho é cada vez mais nos esfriarmos e estarmos distantes do centro da vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos estar em constante consciência que necessitamos do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, de uma vida diária com Cristo. Devemos também anunciar o Evangelho com compaixão, sem filtrar aquele que merece ouvir ou não ouvir. A gente veio aqui para poder lançar sementes. E o Senhor, Ele que é aquele responsável por poder fazer germinar. Devemos confrontar em nós o orgulho farisaico, que muitas vezes julga em vez de servir o outro. Devemos andar com aqueles que carecem urgentemente da graça do Senhor. Aqueles que não só sofrem de forma espiritual, mas também fisicamente. Para que sejamos também manifestação da graça e do amor de Cristo. E por último, nós devemos viver como instrumentos de Cristo para curar as pessoas, sendo enviado a Jesus aos que sofrem, trazendo a palavra de conforto, trazendo a palavra de salvação, trazendo a palavra de edificação, para que assim aqueles que sofrem possam ser transformados pelo Evangelho de Cristo. Diferentemente da convocação que nós vemos da seleção brasileira, que busca sempre a vitória, que busca sempre trazer os melhores, aqueles que estão jogando sempre muito bem, mas que uma hora ou outra a gente sabe qual é o resultado, eles acabam perdendo. O escândalo da convocação de Cristo, ainda hoje,
ela pode chocar muitos religiosos, ela destrói os moralistas, mas ela continua salvando os pecadores. Ele vê que ninguém vê, chama que ninguém chamaria, senta-se à mesa com os que todos evitam, cura com poder aqueles que os justos condenam. Esse a quem Cristo chama é chamado para ser o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É um time que é invencível. É um time que a gente sabe, ao olhar para a eternidade, já está decretado todas as coisas. E que um dia estaremos juntos com o nosso Senhor, que um dia nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E estaremos partilhando de plena comunhão com esse Senhor. E como isso vai ser precioso, meus irmãos, como isso vai ser maravilhoso. Se você ainda não teve esse momento de encontro com o Senhor, esse é o chamado do Senhor para você. Para que você possa se entregar verdadeiramente a Cristo. Porque Ele está lhe chamando essa noite para fazer parte desse time que é maravilhoso. Que tem muitas vezes os seus problemas aqui na terra. Que tem muitas vezes algo que sempre precisa ser ajustado. Mas quando nós olhamos para o final de tudo, nós podemos nos alegrar, porque a vitória ela é garantida por aquele que nos chamou, não por nós mesmos, mas por Cristo que continua salvando ainda hoje. Vamos ter um momento de louvor ao Senhor. Vamos cantar mais uma música. E em seguida eu quero orar pelos irmãos.